Porque a próxima pergunta tem a ver, acredito eu, até direto com essa resposta, que é o que realmente faz o empresário decidir contratar aquele contador. Então, na sua visão, a investigação é um primeiro ponto. Assim, pro empresário resolver contratar o contador, e não só o contador, gente, em qualquer prestador de serviço. Certo. Hoje, uma coisa é eu vender esse celular, esse copo, outra coisa é eu vender prestação de serviço, que é um contrato de recorrência e onde o produto ele é intangível, eu não consigo enxergar. Então, quando você vai para uma reunião de vendas e você não investigou muito bem, vamos supor que você tenha feito ali o meia-boca básico, você conseguiu colocar esse cara numa reunião de vendas. Se você não investiga muito bem ele, o que você faz? Você chega na reunião, você fala sobre você de novo, sobre os seus produtos e joga lá o preço. Não investigou nada e o cara vai fazer o quê? Ele vai preferir o mais barato. Porque quando eu não enxergo o valor em algo, eu vou comprar sempre o mais barato. Então, eu tô comparando, se eu comparo o Isaac com o Flávio, por exemplo, e o Isaac chegou aqui, ó, é isso, isso e isso, o preço é esse. E o Flávio também falou assim, ó, é isso, isso e isso, o preço é esse. Os dois me mostraram a mesma coisa e nada aconteceu. Então, quando um contador que é vendedor preparado, que ele investigou, chegou na reunião comercial, apresentou valor para aquele cliente e não produto e não preço. Esse cara com certeza vai escolher ele porque ele sentiu que esse cara é diferente, esse cara quis saber mais sobre mim, esse cara ele conseguiu entender qual dor eu tenho e tá me apresentando a solução ideal. Mesmo se o cara não tem, porque acontece de chegar pessoas que não vai pagar o nosso valor, mas o cara fica ali tão tentado que ele pode até não fechar contigo, porém esse outro prestador de serviço que não entregar o serviço direito para ele volta para você. A questão que você falou de preço. Muito contador pensa assim, nossa, Marta, mas eu cobro um preço que eu considero justo. Então, e até mesmo um preço que muitas vezes ou é menor do que a minha concorrência aqui da região está cobrando, ou equiparado, assim, não é nada mais caro. Mas a pessoa fica pensando, nossa, por que eu não consegui fechar? O que aconteceu? Será que a pessoa realmente achou que tá caro? E aí, às vezes, a pessoa tem aquela sensação, vou abaixar meu preço para resolver isso. Então, na sua visão, o caminho não é abaixar o preço, mas sim estudar mais a fundo o cliente, de modo que você principalmente consiga mostrar para ele aquilo que faz sentido? Exatamente. Então, assim, não é sobre preço. Então, ok, você fez o beabá, você fez o seu marketing em analisar a concorrência. Então, porque marketing também é analisar a concorrência. Então, você analisou a concorrência. Você viu ali que você tá ali meio a meio, tá empatando ali com a concorrência, beleza. Só que o que vai fazer esse cara fechar com você e não com o concorrente vai ser o diferencial que você vai apresentar para ele. E se você não apresenta diferencial nenhum, o que vai acontecer? Ele não vai fechar contigo. E uma outra coisa que eu vejo bastante, que é, por exemplo, mais uma vez, prestação de serviço, gente, não adianta. O fechamento dificilmente é na hora. Eu tô falando isso porque eu trabalho com prestação de serviço, a DPG é uma agência. Sim, sim. E assim, é raro acontecer a gente pegar um perfil do cliente que o cliente já chegou totalmente decidido e vai fechar ali o contrato na hora. Porque tem os seus pormenores no meio do caminho. O cara precisa pensar, contabilidade é algo que gera muita confiança, ele precisa desvincular da contabilidade anterior, ou ele tá abrindo uma empresa, então tem várias coisas no meio do caminho. É um contrato que você tem que assinar. Então, aonde eu vejo também que eles erram. Essa semana até recebi uma cliente aqui, onde chegou várias pessoas interessadas, naquela semana tinha chegado 7 pessoas interessadas, aí eu perguntei pra ela falou assim, Marta, fiz bonitinho, atendi rápido, chamei esse cara pra uma reunião, fiz reunião e mandei a proposta. Eu falei, beleza, e agora? O que você fez? Tô esperando eles. Errado. Porque a gente sabe que é o dia a dia. Cadê o follow-up? Então, no funil de vendas, quais são as duas alavancas que muita gente erra? E não só o mercado contábil, porque isso é pesquisa, que eu estudo bastante. É na parte do contato e na parte do follow-up. Então, muita gente perde venda e deixa de vender porque não está fazendo follow-up. E aí, o follow-up cai aonde? Primeiro, não tem um processo de vendas muito bem definido. Segundo, tem as crenças limitantes. Eu vou ligar para a pessoa, eu vou encher o saco dela, será que ela vai gostar de eu ficar enchendo o saco dela? A partir do momento que você estabeleceu, na hora que você saiu da reunião, o dia e o horário que você retornar para ele, você tem que fazer isso. Se ele não te atendeu, você tem que continuar insistindo, até ele falar não. E tá tudo certo, ir pro próximo. Mas muita gente perde venda porque não faz também esse bendito follow-up. E aí ela saiu daqui e falou, nossa, Marta, eu vou chegar lá, vou de fato começar a fazer follow-up. E uma outra coisa também, não tem um CRM, um processo de vendas, para ir vendo essas pessoas, para ir retornando para elas. Eu acredito que é assim,
muitas vezes o contador pode estar acompanhando também esse podcast, pensando assim, nossa, mas é tanta coisa para fazer, né, Marta? Nossa, tem que ter CRM, eu tenho que fazer follow-up, eu tenho que mandar proposta, eu tenho que estudar o cliente. Só que aí que entra um ponto também. Por mais que ele pense assim, nossa, é muita coisa para eu estar fazendo, é muita coisa para eu começar a fazer, ele tem que olhar também de uma outra forma. Se eu começo a fazer um pouco disso que eles estão falando, se eu aplico isso aqui, por exemplo, de estudar mais um cliente quando chegar, porque, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente atende várias e várias contabilidades aqui, mais de 1.000 escritórios, a gente sabe que não é todo mundo que recebe lead todo dia, ou que recebe muitos leads. Às vezes tem uma demanda menor. Então, justamente nessa demanda menor que você tem, às vezes cabe a você estudar mais a fundo esse cliente, entender mais sobre ele. E aí que tá o ponto. Se você, que já está há 20 anos no mercado contábil, Marta, está trazendo que muito contador não faz isso e perde venda por conta disso, o contador que sair desse podcast hoje já aplicando o que você está falando já vai sair na frente de muita gente. Muita gente mesmo. Por quê? É justamente esse o ponto que você sempre traz. Não é fazer tudo, mas é você pegar uma ação e começar a fazer. Exato. Você pegar uma outra ação e começar a fazer. Porque você já começa a entrar no segundo ponto que você trouxe, que esse para mim é um dos pontos principais, que é se diferenciar. No mercado contábil, querendo ou não, fica todo mundo muito igual em muitos termos. Quando você começa a ter ações diferentes, você começa primeiro a despertar a atenção. Porque essa mesma cliente que você citou, essa é a cliente que ela fechou alguns meses atrás um contrato porque ela foi a única pessoa que respondeu no WhatsApp. Lembra? Isso aí, lembro. E aí que tá o ponto. Ela já começou a aplicar uma coisa nova e aí agora falta aplicar as outras e vai aplicar. Então acho que esse é um ponto que até caminha e está conectado com uma das perguntas que mandaram também, que eu vejo muitos escritórios contábeis cobrando mais caro e fechando contratos e eu não. Mas por quê? Justamente na minha visão, e aí você pode até completar, é porque eles pegaram algumas alavancas e começaram a fazer. Exato. E começaram principalmente a monitorar.